Bem-vindos, amigos leoninos. A tensão cresce em Alvalade. O momento é crítico e há 3 acontecimentos a abalar o ambiente no balneário verde e branco. Um titular importantíssimo está lesionado e em dúvida para o próximo jogo. Um reforço bem encaminhado está a ser alvo de sabotagem direta nos bastidores. E, para completar o cenário, um dos maiores ativos do clube rejeita abertamente uma proposta de milhões e deixa claro que só aceita sair para os tubarões da Europa. Antes de irmos a fundo nestas 3 revelações, inscrevam-se, ativem as notificações e deixem o vosso like. Só assim não perdem nada deste momento decisivo na temporada leonina. A primeira notícia envolve um dos jogadores mais utilizados por Rui Borges, que está em risco de falhar um jogo decisivo por causa de uma lesão contraída ao serviço da sua seleção. A segunda notícia leva-nos ao mercado, onde uma guerra silenciosa se desenrola entre 2 clubes portugueses. Um deles tenta intrometer-se num negócio que parecia praticamente fechado pelo Sporting. A terceira, e não menos polémica, revela a resposta fria e direta de um craque a uma proposta vinda da Premier League. E o mais impressionante? Nem os milhões foram suficientes para mudar a sua decisão. O que se está a passar dentro e fora de Alvalade pode mudar o rumo da época e deixar marcas no futuro do clube. Querem saber todos os detalhes e quem são os protagonistas por detrás destas 3 notícias? Comentem já e fiquem atentos, porque a primeira grande revelação vem aí. O cenário não podia ser mais preocupante para o Sporting. Idmasa Morita, um dos pilares do meio-campo leonino, regressa da seleção japonesa com um problema físico que pode deixá-lo de fora do próximo embate contra o Estrela da Amadora, um jogo crucial para as contas do campeonato. Segundo o jornal Record, o médio nipónico apresenta um traumatismo no pé esquerdo, agravado por dores musculares persistentes, o que levanta dúvidas sobre a sua utilização já este fim de semana. Ainda será reavaliado pela equipa médica do clube após a chegada a Lisboa, mas nos bastidores o cenário é quase certo. Morita está praticamente fora do jogo. A situação complica-se ainda mais para Rui Borges, que já não pode contar com Morten Julmand, castigado por acumulação de cartões amarelos. Resultado? O treinador leonino vê-se obrigado a redesenhar por completo a sua zona mais crítica do campo. Com Morita e Julmand ausentes, Zeno Debast e o jovem Eduardo Felicíssimo são apontados como a dupla improvisada no meio-campo para o próximo confronto. Uma aposta arriscada num momento em que o Sporting não pode falhar, não só por pontos, mas também por estabilidade interna. A situação de Morita ganha contornos ainda mais frustrantes porque o jogador, apesar dos sinais de desgaste físico já visíveis em Alvalade, foi titular pelo Japão numa fase em que a qualificação para o Mundial já estava praticamente garantida. A sua utilização acabou por agravar o seu estado e pode ter custos elevados para o Sporting. O camisola 5 dos Leões soma esta época 30 jogos disputados, 19 na Liga Portugal Betclic, 7 na Liga dos Campeões, 2 na Taça da Liga, 1 na Taça de Portugal e 1 na Supertaça. Totaliza 1765 minutos, com 2 golos e 3 assistências. Um rendimento sólido, que será difícil de substituir num plantel já encurtado por lesões e castigos. A ausência de Morita não é apenas um problema tático. É um sinal claro do desgaste acumulado de uma época longa e da gestão forçada de um plantel curto. A crítica já se faz ouvir entre os adeptos. Será que o Sporting está a fazer a rotação necessária? Será que os compromissos internacionais estão a minar o rendimento interno da equipa? E enquanto Rui Borges tenta remendar a linha do meio-campo, os bastidores do mercado voltam a ferver com uma guerra silenciosa entre o Sporting e um rival direto. Quer saber que reforço está a ser disputado à última hora e quem está a tentar travar o negócio de Frederico Varandas? Comenta já e diz se estás preparado para a segunda grande revelação. Enquanto Rui Borges lida com baixas importantes no plantel, Frederico Varandas enfrenta uma batalha nos bastidores do mercado. E desta vez, o adversário não vem do estrangeiro, mas sim de território nacional. O Braga entrou com tudo e tenta, à última hora, roubar ao Sporting um dos alvos mais desejados para reforçar o ataque, o jovem extremo brasileiro Alisson Santos. O jogador, de 22 anos, é um talento emergente do Vitória da Bahia, e o Sporting já tem um negócio bem encaminhado, com uma proposta oficial apresentada, negociações avançadas e um plano desportivo claro até 2032, incluindo uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. No entanto, António Salvador, presidente do Braga, não quer perder a corrida e já se movimenta para tentar travar o avanço dos Leões. Segundo Fábio Mota, presidente interino do Vitória, o Braga manifestou interesse de forma formal e está em contacto direto com os brasileiros para tentar igualar, ou até superar, os moldes da proposta leonina. Temos o Sporting com proposta, mas também há o Braga. Ainda não está fechado. Ainda pode mudar,
admitiu o dirigente do Vitória em declarações à Rádio Renascença, aumentando o clima de incerteza. Esta tentativa dos minhotos é vista nos corredores de Alvalade como uma jogada de última hora que visa enfraquecer o projeto leonino. A direção sportinguista acredita no talento de Alisson, e a estrutura já vê o jogador como uma peça com impacto imediato e margem de progressão tremenda. Além disso, o Sporting não está apenas a pensar no presente. A proposta à volta de 1,5 milhão de euros por 90% do passe, valorizada acima do inicialmente falado pela imprensa brasileira, mostra que a SAD quer assegurar também retorno financeiro numa futura venda, como foi feito em casos de sucesso anteriores. Alisson Santos é descrito no Brasil como um extremo explosivo, com técnica refinada e capacidade de decisão no último terço. O Sporting vê nele o perfil ideal para dar profundidade ao ataque, sobretudo numa altura em que o futuro de algumas peças ofensivas ainda está em aberto. A batalha entre Sporting e Braga simboliza mais do que uma simples disputa por um jogador. É uma guerra silenciosa pelo protagonismo no mercado e pela capacidade de atrair os novos talentos do futebol sul-americano. Entre os adeptos, a tensão é clara. Muitos questionam o que levaria Alisson a hesitar perante o projeto do Sporting. O que está o Braga a prometer por trás dos panos? E, sobretudo, será que Frederico Varandas conseguirá selar o negócio antes que seja tarde demais? E se esta batalha já levanta poeira nos bastidores, preparem-se, porque a terceira revelação envolve um dos nomes mais sonantes do plantel, que acaba de recusar uma proposta vinda da Premier League e não foi por causa do dinheiro. Quer saber quem rejeitou milhões e qual é o seu verdadeiro objetivo para deixar Alvalade? Comenta já e diz se estás preparado para a última grande reviravolta. Se dúvidas ainda existiam sobre o poder de decisão dentro do balneário leonino, a posição tomada por uma das maiores estrelas do plantel deixa tudo claro. No Sporting, já não basta pagar bem. Há quem só aceite sair se for para o topo do mundo. Víctor Gyökeres, o homem-gol de Rui Borges, foi recentemente sondado por um clube inglês da Premier League que está em ascensão, tem milhões para investir e até possibilidade de jogar na Liga dos Campeões na próxima época. No entanto, o sueco recusou liminarmente a proposta e deixou claro o que pretende. Só sai de Alvalade para um gigante europeu com aspirações a títulos todos os anos. A informação, avançada pelo jornal Record, revela que o Nottingham Forest, orientado por Nuno Espírito Santo, tentou seduzir Gyökeres com uma proposta sólida. Mas o avançado nem quis ouvir detalhes. A sua posição foi direta e sem rodeios. Não pretende trocar o Sporting por projetos instáveis ou momentâneos. Gyökeres tem a ambição clara de seguir para um dos grandes da Europa. E a lista não deixa margem para dúvidas. Arsenal, Manchester United, Chelsea, PSG, Barcelona, Juventus, Bayern Munique e Manchester City. São estes os destinos que verdadeiramente o seduzem. Nada abaixo desse patamar será aceite, mesmo que o cheque tenha muitos zeros. A decisão apanhou os ingleses de surpresa. Mesmo com a boa campanha do Nottingham Forest e com as alterações nas regras da UEFA que podem abrir vagas extra para a Champions, o sueco mantém o foco inabalável. Quer disputar títulos de verdade e jogar para ganhar, não apenas para competir. E motivos não lhe faltam. Os números de Gyökeres nesta temporada são absolutamente demolidores. Com a camisola do Sporting já soma 41 jogos oficiais, nos quais marcou 40 golos e fez 10 assistências. Na Liga Portugal Betclic, na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal e até na Supertaça, foi sempre determinante. Avaliado em 75 milhões de euros, Gyökeres tem contrato blindado, mas também um acordo de cavalheiros com a direção leonina. Se surgir uma proposta de um clube de topo, o Sporting abrirá a porta, desde que os valores estejam à altura. A postura do jogador agrada a muitos adeptos que veem nele uma mentalidade à imagem do Sporting, ambição, exigência e foco em ser campeão. Mas também levanta uma questão inquietante. E se nenhum desses gigantes avançar já neste verão? Será que Gyökeres ficará contrariado? Ou continuará com a mesma fome de golo até ao último minuto em Alvalade? Para a direção do clube, a pressão é real. Não só porque sabe que será difícil segurar o avançado muito mais tempo, mas também porque terá de encontrar, em tempo recorde, um substituto à altura de um dos melhores jogadores que passou por Alvalade nos últimos anos. Com Morita lesionado, Alisson Santos ainda em risco e Gyökeres cada vez mais perto da elite europeia, o Sporting entra numa fase da época onde tudo pode mudar, dentro e fora das quatro linhas. E tu, o que achas da recusa de Gyökeres? Está certo em só aceitar clubes de topo? A direção deve segurá-lo mais uma época ou preparar já a sucessão? Comenta agora, partilha com outros sportinguistas e fica atento, porque o verão promete ser de decisões duras.